Vamos agora meditar na palavra de Deus. Eu gostaria que você ficasse de pé para nós fazermos a leitura da palavra de Deus. E você que está nos assistindo aí, pega a sua Bíblia, pega a Bíblia Sagrada, porque agora nós vamos meditar na santa palavra de Deus. Vamos ver o que Deus deseja falar conosco nesta noite da palavra, nessa noite da família, onde nós temos aí assuntos muito interessantes e importantes para a família, para toda a família. Bom, queridos, deixa eu falar uma coisa, você que nos assiste, seja bem-vindo, é um prazer ter você conosco. Aqueles que estão conosco nos visitando aqui nessa noite, também é um prazer muito grande. Que vamos dizer aos nossos visitantes: sejam bem-vindos em nome de Jesus. E voltem sempre, por quê? Nós amamos vocês, é um prazer ter vocês aqui. Deixa eu falar uma coisa para a gente começar a nossa ministração da palavra de Deus nessa noite. Hoje voltada à família, a temática é família. E hoje eu quero falar para os pais e para os filhos. Então a mensagem hoje, ela vai alcançar os pais e os filhos. Eu não sei se você concorda com o que eu vou dizer aqui nesta noite, mas criar filhos é um grande desafio, né? Criar filhos é um grande desafio para todos, né? Criar filhos, educar filhos neste tempo em que vivemos é um grande desafio para todos nós. Ser pai é um grande desafio, ser mãe é um grande desafio, ser filho é um grande desafio. Nós vivemos um tempo muito difícil para a família, em que a gente percebe que a relação pai e filhos parece que não vai muito bem em muitos locais. E isso eu queria até dizer para você que está nos assistindo, pode deixar aqui mesmo, pode deixar na mesa aí. Eu quero dizer para você que está nos assistindo, que o que a gente tem visto hoje, essa relação turbulenta entre pais e filhos, é um sinal dos últimos tempos, tá? Então eu quero dizer uma coisa: não se assuste com os noticiários que a gente vê de pai matando filho, filho matando pai. Pastor, por que está acontecendo isso? Isto já estava predito nas Escrituras. É um sinal do final dos tempos, tá? O final dos tempos, o amor de muitos se esfriaria e essa relação pais e filhos seria atingida. E está nas Escrituras isso, mas eu não quero falar de escatologia, não quero mostrar isso em escatologia. O meu objetivo aqui nesta noite é pensar com você sobre o que a Bíblia diz. Já que criar filhos, que educar filhos é um desafio, e ser pai, ser mãe, ser filho é um desafio, o que a Bíblia diz? Vamos começar com os pais. O que a Bíblia diz? Quais são as orientações de Deus para os pais? Hoje eu não quero saber o que a psicologia diz, com todo respeito aos psicólogos, tá? Eu tenho amigos que são psicólogos, com todo respeito, mas eu não quero saber hoje o que a psicologia diz. Eu não quero saber o que a pós-modernidade diz, o que o apresentador, a apresentadora de televisão diz sobre isso. Eu quero saber o que a Bíblia diz sobre esta questão. Quem está me entendendo, diga glória a Deus. Quero saber o que a Bíblia, quais são as orientações de Deus para os pais. E é isso que eu quero pensar com você. Orientações bíblicas para os pais e para os filhos, tá ok? Então, para começar nesta noite, eu vou começar falando para os pais. Se prepara aí, papai, mamãe, serve para o vovô, para a vovó, serve para você que ainda não tem filho, mas já de repente está chegando no período, já casou, quer ter filhos. Preste bem atenção nisso. Seja qual for a idade do seu filho, filho vai ser sempre filho, filho nunca vai deixar de ser filho. Então nós precisamos entender o que a Bíblia diz sobre isso. Não vai embora, não fica comigo aqui, porque eu quero hoje, nesta noite, com a ajuda do Espírito de Deus, trazer esta palavra para o seu coração nessa noite. Abra sua Bíblia, todos que estão comigo aqui. Eu vou utilizar, Fernando, 2 textos da Bíblia. Lohan vai me ajudar hoje. Efésios capítulo 6, abra sua Bíblia. Eu vou começar aqui. Eu vou fazer a leitura de 2 textos da Bíblia Sagrada, Efésios capítulo 6,
do versículo 1 ao versículo 4. Preste bem atenção, porque nós estamos no culto da família e eu quero falar sobre orientações bíblicas para pais e filhos. Esta é a mensagem dessa noite. Se te interessa, se você sente interesse por esse assunto, fique conosco aqui aprendendo a palavra de Deus, crescendo no conhecimento da palavra de Deus. Efésios capítulo 6, do versículo 1 ao versículo de número 4, diz assim, acompanhe comigo: vós filhos, olha como é que a palavra é direcionada aos filhos. Vocês filhos, sede obediente a vossos pais no Senhor, porque isso é justo. Honra a teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e viva muito tempo, ou vivas muito tempo sobre a terra. Meu Deus, isso é forte demais. Olha o versículo 4. E vós, pais, aí Paulo se dirige agora ao papai e à mamãe. E vós, pais, não provoqueis a ira a vossos filhos. Não provoqueis a ira a vossos filhos, mas criai-os na doutrina e admoestação do Senhor. Esse é o primeiro texto. Agora vamos para o segundo texto que eu quero fazer uso dele. Colossenses, capítulo 3, tá? Colossenses, capítulo de número 3, versículo de número 20 e 21. Anote isso aí, você que está nos assistindo, você que pode fazer anotação aí, anote os textos que eu vou mencionar para você nesta noite. Colossenses capítulo 3, versículos 20 e 21 da palavra de Deus. Preste bem atenção nisso. Olha o que diz a palavra de Deus nesse sentido. Olha o que diz: vós filhos, obedecei em tudo a vossos pais, porque isto é agradável ao Senhor. Ou seja, isso agrada a Deus. Meu Deus do céu, vou repetir, Fernanda, vou repetir o texto. Vós filhos, obedecei em tudo a vossos pais, porque isto é agradável ao Senhor. Isto agrada a Deus. Tá, agora vamos para os pais. O que a Bíblia diz, versículo 21. Vós pais, não irriteis a vossos filhos. Vou repetir. Vós pais, não irriteis a vossos filhos, para que não percam o ânimo, para que não desanimem. Meu Deus, isso é muito sério. Eu vou ler de novo, versículo 21. Vós pais, não irriteis a vossos filhos, para que não percam o ânimo. Senhor, em nome de Jesus, nessa noite, nós estamos diante de uma palavra que é direcionada a pais e a filhos. E o que nós queremos aqui nesta noite é ouvir a voz do Senhor neste lugar. É a tua palavra que tem que ter a primazia aqui, Senhor. Não é o que pensamos ou o que achamos, mas nós queremos, Senhor, nesta noite ser orientado pela tua palavra. Capacita-me, Senhor, a transmitir esta mensagem. Me dá sabedoria, ilumina o nosso entendimento, para que possamos compreender a tua palavra, e que em tudo teu nome seja glorificado, em nome do Senhor Jesus, amém. Pode se sentar, queridos. Deixa esse texto para mim de Colossenses, dos pais. Colossenses capítulo 3, versículo de número 21, eu quero me basear a partir dele. Tá bom, obrigado. Hoje eu estava pensando sobre esta palavra, já desde a semana passada, que nós temos essa responsabilidade que pesa sobre os nossos ombros, falar para a família. E hoje é para os pais. E nós como pais, eu tive a oportunidade agora, o privilégio, Deus me concedeu isso, de ser vô. Eu tive há alguns dias a minha netinha, meu filho e minha nora me deram de presente uma netinha linda, Maria Fernanda.
E parece que vô é pai pela segunda vez. Preste bem atenção. O texto que lemos diz para os pais, é Deus falando, porque nós entendemos que a Bíblia é Deus falando conosco. Então, quando a gente lê Colossenses capítulo 3, versículo 21, diz assim: vós pais, não irriteis a vossos filhos. Então, Paulo escrevendo diz que os pais não devem irritar o filho. E quando nós pensamos nessa questão irritar no grego, no original, o que significa isso? O que será que Paulo tem em mente quando ele escreve para os pais e dizem que os pais devem ter cuidado para não irritar os vossos filhos? E nós precisamos pensar, quando é que os pais, com suas atitudes, irritam os filhos? E Deus não deseja que os pais irritem seus filhos, para que eles não venham perder o ânimo, para que eles venham ser animados, para que eles não venham desanimar na caminhada. Os pais devem ser agentes motivadores para esses filhos serem pessoas saudáveis. Quem está me entendendo, diga glória a Deus. É muito sério o que eu vou tratar aqui nessa noite, então se prepara. Porque nós precisamos pensar, quando é que os pais irritam seus filhos? E Deus não quer que os pais irritem seus filhos. E nós precisamos meditar a respeito disso, e eu quero falar exatamente isso. Quando que os pais irritam os filhos? De que maneira os pais agem que possam levar os seus filhos a ficarem irritados, perturbados, angustiados, desanimados, e Deus não se agrada disso. E precisamos pensar. Então eu fiz algumas anotações, o tempo é pouco, mas preste bem atenção. Se você quiser, você que está me assistindo, faça desse momento, vocês que estão aqui e você que está no Facebook, um seminário para a família, para a tua casa, para o teu lar, para você como pai, você como mãe. Preste bem atenção em tudo que eu vou falar aqui nesta noite, porque é de Deus para a tua vida nessa noite. Quando é que os pais irritam os filhos? Os pais irritam os filhos quando não há coerência nos pais. O que significa isso, pastor? É quando os pais falam uma coisa para os filhos e vivem outra. Aleluia. Eu falei para que vai ficar, se tiver coragem para ficar, fica comigo. Quando é que os pais irritam os filhos? Quando os pais não têm coerência. Quando os pais, eles falam uma coisa e vivem outra. Ou seja, eles não são exemplo. Eles querem que os filhos sejam uma coisa que eles não são. Eles não dão exemplo aos filhos. E isto gera irritação nos filhos. Porque eles querem que os filhos façam algo que eles mesmos não fazem. Não sei se está dando para entender. Então prepara aí, porque eu vou tentar aplicar isso aí. Vou começar, vou falar tudo que Deus botou no coração para falar. Sabe, tem pai que quer que o filho seja bênção e você é bênção, que quer que o filho respeite a mãe, mas você como marido respeita a tua esposa dentro de casa. Porque você como pai exige do teu filho respeito com a sua mãe, com a esposa. Mas o filho, para respeitar a mãe dentro de casa, ele tem que ter um agente motivador, alguém que dá o exemplo. E quem é que vai dar este exemplo? É o marido, é o pai, que vai amar a esposa e vai ensinar o filho a amar a mãe. Quem está me entendendo, diga glória. Você trata a tua esposa com toda a ignorância. Você trata ela com violência. Você agride ela com palavras. Você espera o que do seu filho? Você não é exemplo. E aí você quer. E deixa-me falar uma coisa. Quando nós não somos exemplo. Porque deixa eu falar uma coisa para você que está me assistindo. Autoridade. Pai e mãe é autoridade. Mas autoridade só se tem quando você é exemplo. Ninguém pode exigir a autoridade do outro se ele não dar o exemplo. A autoridade vem de exemplo. Eu serei uma autoridade dentro da minha casa quando eu for exemplo. Alguém está me assistindo aqui nessa noite. Prepara aí, porque aperta o cinto. Você fica na mesa de bar bebendo. Você está querendo o quê? Que seu filho seja o quê?
Você que está me assistindo, fica na mesa de bar bebendo, traz bebida para dentro de casa e quer que seu filho não seja um beberrão. Cuidado, você é o exemplo para ele. Alguém está me assistindo aí? Eu não vou nem falar outras coisas que o pai faz na frente do filho e que não quer que o filho faça. Se você não quer que seu filho faça, você é o modelo, você é o exemplo, você é o tipo, no original grego é o modelo, é o exemplo, é você que ele tem que se espelhar. Alguém está me entendendo aqui? Deixa alguém ouvir essa palavra, Senhor. Tem alguém precisando aí ouvir esta palavra? Quer exigir do filho santidade quando não é santo? Quer exigir do filho pureza quando não é puro? Quer exigir do filho que fala a verdade quando na verdade é um mentiroso? Quer exigir do filho integridade quando não é íntegro? Então irritamos os nossos filhos quando não há coerência nos ensinos. Quando a gente quer exigir da criança ou do adolescente ou do jovem uma coisa que nós não somos. E isso irrita o jovem, irrita o adolescente, porque ele não encontra em nós exemplo. E sem exemplo nós perdemos a autoridade. Tem muito pai que perdeu a autoridade dentro de casa. Tem muita mãe que perdeu a autoridade. Tem muito filho adolescente que está peitando o pai dentro de casa. Sabe por quê? Não é porque às vezes a criança é mal criada. Mal criada ela sempre foi. É porque está faltando exemplo dentro de casa. Você vai repreender o filho vai olhar para você e vai dizer: quem é você? Eu não sei se muita gente vai ficar no Facebook me assistindo, mas não tem problema. Como é que você vai exigir do seu filho uma coisa que você não é? Como é que você vai exigir do seu filho? Respeito. Respeita a tua esposa, menino. Respeita a sua mãe, menino. Respeita a sua mãe, menina. Mas ele vê você respeitando a sua esposa, que é a mãe. Ele encontra em você esse respeito. Você quer que seu filho seja educado, você é educado. Você quer que seu filho seja uma criança paciente, uma criança que respeita os mais velhos, que respeita ele vê isso dentro de casa. Sabe por que a gente encontra na escola hoje um monte de criança que não respeita pai, que não respeita professor, que não respeita pastor, que não respeita ninguém, autoridade? Sabe por quê? Porque ele não encontrou ensino em seu pai. Ele não aprendeu com seus pais o princípio do respeito e da autoridade. Quem está me entendendo, diga glória a Deus. Princípio de respeito se aprende, não é na escola, não. Princípio de respeito se aprende dentro de casa. E muitas famílias já não tem mais isso. Sabe por quê? Não é problema das crianças. O problema está na família, está no pai, está na mãe, que não se dá o respeito. Chega bêbado em casa e quer exigir o que do filho. Chega drogado em casa e quer exigir o que da filha. Tem alguém me assistindo dando glória a Deus aqui nesta noite? Pais não devem irritar os seus filhos. E pais irritam os filhos quando eles não são exemplo, quando eles não são modelo, quando eles não se dão respeito. Até aqui tudo bem? Deu para entender? Tá bom? Eu nem comecei ainda, mas deu para entender? Deu? Então tá bom. Então vamos lá. Segundo, quando os pais irritam os filhos, quando não há diálogo entre pais e filhos, não há conversa. A conversa é unilateral, só vem de um lado. E você fique quieto e ouça. Não há diálogo, não há conversa franca. E deixa eu falar uma coisa: diálogo entre pai e filho não é gritaria. Porque tem mãe e pai que só fala com o filho gritando. Não tem, quem grita é porque não tem autocontrole. Já não tem autoridade, já não tem domínio, e o único recurso que tem é a gritaria. Mas a palavra de Deus diz que toda gritaria deve ser tirada de entre nós. Quando você precisa gritar é porque você já perdeu a autoridade. Porque pai que tem autoridade, só no olhar, o filho já sabe o que o pai está falando. Quem está me entendendo, diga glória a Deus aí.
Em casa eu tenho autoridade, eu grito como... Você não tem autoridade, porque quem grita já não tem mais autoridade. Precisa usar desse recurso para ter autoridade. Porque quem tem autoridade nem precisa gritar. Num olhar, o filho já entende. Nós precisamos entender isso. Que o filho se irrita quando não há diálogo. O filho precisa de alguém para conversar. E nós precisamos entender que os nossos filhos precisam de alguém para conversar. Às vezes eles precisam desabafar. Às vezes nós precisamos conversar. O que está acontecendo? O pai percebe que o filho está estranho, que a filha está estranha. Em nenhum momento se aproxima para conversar, emprestar ouvido, dizer: filho, o que está acontecendo? Você está vendo? Não há diálogo. E isso irrita, porque o filho não encontra dentro de casa atenção. Alguém está me entendendo? Diga glória a Deus. Cuidado, deixa eu falar uma coisa. Hoje é um seminário para os pais que estão aqui nesta noite e para os pais que estão me assistindo. Deixa eu te falar, se você não der atenção ao teu filho, à tua filha dentro de casa, alguém na rua vai dar atenção. E pode ser que não seja uma pessoa muito boa que vai dar atenção e vai direcionar para o mau caminho o teu filho e a tua filha. E você vai perder esta criança. E hoje nem precisa sair de casa. Ele vai encontrar alguém na internet que vai dar atenção para ele, que vai dar atenção para ela, e vai desviar este jovem, esta jovem da presença de Deus, da santidade, das coisas boas desta vida, e vai levar para o mau caminho, às vezes dentro de casa. Por quê? Porque ele não encontra no pai atenção, não encontra na mãe atenção. Quando não há diálogo, olha o que diz. Eu vou usar alguns textos da Bíblia. Provérbios, abra sua Bíblia, Provérbios capítulo 4, versículo de número... Acompanhe comigo, por favor. Provérbios capítulo de número 4. Eu vou usar alguns textos da Bíblia para nós nessa noite. Provérbios, se não der tempo de entregar toda a mensagem que eu tenho aqui no coração para entregar, a gente continua na semana que vem. Não sei se alguém vai querer assistir, mas a gente continua. Provérbios capítulo 4. Olha o que diz Provérbios 4, versículo 3 e 4. Bota aí para mim, por favor. Meus irmãos na internet estão dando glória a Deus, já estão entendendo aí. Prepara papel, caneta para esse seminário aí, porque possa ser que Deus vai te levantar para ser um conselheiro de pai. Ah, pastor, eu já criei meus filhos, mas pode ser que você vai ser levantado para ser um conselheiro de pai, conselheiro de mãe, para ajudar. Então preste atenção no que Deus está te ensinando nessa noite. Provérbios capítulo 4, versículo 3 e 4 diz assim: porque eu era filho de meu pai, tenro e único em estima diante de minha mãe, e ele ensinava-me e dizia-me: retém as minhas palavras, o teu coração, guarda os meus mandamentos e vive. O autor está dizendo que ele tinha diálogo com o pai conversava, o pai orientava, o pai tinha tempo para conversar com ele. Tenha tempo para conversar com teu filho, tenha tempo para tua filha. Ei, deixa eu te falar uma coisa, é importante para ela, é importante para... Dê atenção. Filho precisa de atenção, de carinho. Filho precisa de ter alguém para ouvir, e a melhor pessoa é o pai, é a mãe. Quem está me entendendo, diga glória a Deus aí. Então, irmão, ei, e nesse diálogo com seu filho, com a sua filha, é um momento propício. Para quê, pastor? Para você semear a palavra, para você ensinar a palavra, para você aconselhar na palavra. O diálogo com a criança é bom. Não é apenas pegar a Bíblia e senta aí porque eu vou te ensinar o texto. Não, você não é. Não, pode deixar que o culto de doutrina ele aprende na igreja, ele tem a escola dominical. Mas você, pai, nos momentos de aconselhamento de casa, os problemas que o jovem tem problemas, adolescente tem problemas, eles têm o mundo deles, eles têm o mundo deles, e eles precisam de alguém. E você, pai, você, mãe, é a pessoa mais importante para quê? Para ouvi-los e dar um conselho da palavra, e dar uma orientação na palavra, e semeando no coraçãozinho deles a santa palavra de Deus. E a palavra não volta vazia, ela vai produzir fruto naquela vida. Quem está me entendendo, diga glória a Deus. O diálogo é importante para que você semeie a palavra de Deus no coração do teu filho, da tua filha.
Mas quem não tem tempo para isso, não tem como semear esta palavra, e vem um maligno e vai semear o mal, vai semear coisa ruim, vai semear alguma coisa que não presta. Mas se tiver um pai cuidadoso, uma mãe cuidadosa, mesmo com todos os afazeres, você vai conseguir um tempo para ouvir teu filho, para ouvir tua filha, para dar um conselho, para orientar. Quem está me entendendo, diga glória a Deus. Eu queria perguntar para você que está me assistindo: você tem tido tempo para isso? Para conversar com seus filhos? Para orientá-los acerca de alguma situação que você às vezes ouviu falar que está acontecendo, e aí antes que aconteça com teu filho, você já se aproximou e diz: vem cá, filho, eu estou ouvindo que está acontecendo isso, deixa eu sentar aqui para a gente conversar, deixa eu te orientar, deixa eu te esclarecer, deixa eu te mostrar na Bíblia o que a Bíblia diz sobre isso, deixa papai, isso é importante. Então nós irritamos os filhos quando nós não damos atenção. Outra coisa importante, irritamos os filhos, pais irritam os filhos, irritamos a eles quando somos injustos, ou quando nós usamos de excessos com eles. É importante pensar, irmãos, que existe o 880, os extremos são muito perigosos. Às vezes o excesso é perigoso de correção, mas também a falta de correção também é perigoso. Todos os extremos são importantes. Então o conselho que eu dou aos pais que estão aqui nessa noite me ouvindo, e você que está aqui nessa noite: ei, não deixe de corrigir o seu filho. Não. Tem pais que não corrigem seus filhos. Eles podem saber que os filhos estão errados, mas os filhos não são corrigidos. Corrija seu filho. Sabe por quê? Porque Deus corrige aquele que ama. Se Deus nos corrige, por que nós não podemos corrigir o seu filho? Corrija sim. Eu tenho que corrigir o meu filho, você corrige o seu. Corrigir não é espancar, corrigir não é usar excessos, corrigir não é infligir um sofrimento terrível, corrigir não é isso. Corrigir é colocar no trilho, é educar, é orientar, é dirigir. Quem está me entendendo, diga glória a Deus. Corrija seu filho. É importante corrigirmos os nossos filhos. Olha o que diz Provérbios capítulo 3, versículo de número 12. Abra a tua Bíblia em Provérbios 3:12. Olha o que diz a Bíblia, Provérbios 3:12. Porque o Senhor, Fernanda, repreende aquele a quem ama, assim como o pai ao filho a que quem quer bem. Se você quer bem o seu filho, discipline ele, corrija ele. Quando ele errar, impunha sobre ele um castigo, algo sábio. Pede a Deus uma direção. Sabe, nós vivemos num tempo muito difícil. Eu ouvi falar de um fato inusitado. Eu espero que isso nem tenha acontecido, porque eu não tenho uma prova concreta de que isso aconteceu. De um pai que, tomado de uma explosão de fúria, pegou uma criança, um bebê com poucos meses de idade, e bateu tanto na mão daquela criança, que a criança perdeu, teve que amputar a mão. Eu não sei se isso é verdade, mas deixa eu lhe falar, são pessoas que agem sem sabedoria, que se deixam levar pelo impulso das emoções, infligem um castigo exorbitante sobre o jovem, sobre a criança, e causa nesta criança, ao invés de educar, causa revolta, causa uma pessoa revoltada. Então nós precisamos pedir a Deus sabedoria. É claro, eu não vou dizer que vai haver momentos que você não terá que usar uma vara de correção. Eu fui muito usado, minha mãe me educou com a vara, mas sabendo aplicar o castigo, saiba aplicar a correção, saiba aplicar a punição, tudo comedido, tudo sem excessos, para que o nome de Deus seja glorificado. Se tiver que pôr de castigo, ponha de castigo. Se tiver que abster de alguma coisa que ele gosta, que ela gosta, para que ela possa. Agora saiba de uma coisa: quando você corrigir o seu filho, sente e converse com ele. Por que ele está passando por aquela aflição? Por que você está infligindo este castigo? Conte
conte para ele, fale com ele, haja o diálogo. Olha, papai, mamãe vai te corrigir agora. Sabe por quê? Porque você errou, porque você não poderia ter feito isso, então você vai ficar de castigo. Portanto, e aplique a autoridade. E deixa eu lhe falar uma coisa, meu querido, já que a gente está num seminário para a família, se a mamãe colocou o filho de castigo, meu querido papai, não tira o castigo do filho, porque você tira a autoridade da tua esposa. Se ela colocou de castigo, somente ela tem poder de tirar. Se ele colocou de castigo, somente ele tem poder de tirar. Não inflige na autoridade do pai e nem da mãe. Respeite a autoridade da esposa e respeite a autoridade do esposo. Quem está me entendendo, diga glória a Deus. Porque muitos pais, às vezes sem sabedoria, a mãe vai lá e põe de castigo. Ó, você está de castigo por causa disso. Aí o pai chega em casa e diz, não, por que você está de castigo? Porque mamãe botou, não precisa ficar não. Não faça isso. Se a mamãe botou, ela sabe por que botou. E é ela que vai tirar o teu castigo. Não interfira, porque você tira a autoridade da tua esposa. Senão a criança fica boba. Sabe o que vai acontecer? Na próxima vez, imagine você, chegou em casa do trabalho, teu filho está de castigo. O que aconteceu, menino? A mamãe me botou aqui de castigo, pai, não fiz nada. Pode sair do castigo. No outro dia, a criança vai fazer a mesma coisa errada. E aí quando a mãe for pôr de castigo, sabe o que ele vai falar? Não tem problema não, quando o papai chegar ele me tira mesmo. Você tira a autoridade. Então não tire a autoridade da tua esposa. Não tire a autoridade do teu esposo. Quem está me entendendo, diga glória a Deus. Não tem alguém que está me entendendo aí? Diga glória a Deus aí. Então corrija os seus filhos. Cuidado com esses pais que querem agradar os filhos a todo momento, que passam a mão por cima em todo momento, que, sabe, tem pais hoje que os filhos aprontam na escola, ao invés de ir lá, ouvir da escola o que se passou, por que ele fez isso. Não, já vão para a escola querendo brigar com o professor, querendo brigar com o coordenador, porque meu filho não pode ter feito isso, porque meu filho é um santo, porque minha filha, pare com isso, não confie. Ei, nossos filhos são humanos, eles erram, eles pecam, eles falham, e nós precisamos estar cientes disso. Eles não são perfeitos, eles erram sim, e precisam ser disciplinados sim. Tem alguém me entendendo? Eu não vou nem ler o que estão mandando aqui, mas vai dando glória a Deus aí, vai dando glória, porque o que a gente encontra de pai monha, porque não doutrina, não corrige, e aí a criança se torna insubmissa, não respeita pai, sabe por quê? Porque ele não sabe o princípio da autoridade, ele não sabe o que é autoridade, porque dentro de casa ele manda no pai, ele manda na mãe, ele aponta dedo, bota dedo na cara do pai, bota dedo na cara da mãe, cospe na cara da mãe, cospe na cara do pai, e aí não tem autoridade. Ei, aplique a autoridade dentro de casa, ensine o seu filho a ser submisso à autoridade, e ele vai ser um ótimo cidadão. Quem entende isso, diga glória a Deus. Que negócio é esse, gente? Que negócio é esse? Filho dá tapa na cara da mãe dentro de casa e a mãe está rindo. Filho cospe na cara da mãe e a mãe está rindo. Que negócio é esse? Nós temos que aprender a corrigir, disciplinar, ensinar ele a respeitar. A maior parte dessas crianças que temos hoje, delinquentes em alguns casos, é culpa dos pais que não souberam criar esses filhos. Os irmãos estão entendendo? Pode dizer glória a Deus, o negócio está... Ai, gente do céu. Vamos lá, nós estamos no seminário para a família. Eu estou falando aqui orientações à luz da Bíblia para os pais. Não irriteis os vossos filhos. Quando os pais irritam os filhos, irmãos? Quando os pais não são presentes e tentam cobrir sua presença com presentes. Porque uma coisa é ser presente, outra coisa é dar presente.
Mais importante do que dar presente é ser presente. Não, alguém está me entendendo? Diga, anota aí você que está no Facebook, diga assim: mais importante do que dar presente é ser presente. Tem pai que por causa da sua ausência quer comprar filho com presente, quer substituir sua ausência com presente, achando que presente vai justificar sua ausência. Nada é mais importante na vida de um filho e de uma filha do que a presença do pai e da mãe. Quem entende isso, diga glória a Deus. Alguém está me entendendo? Alguém está entendendo o que eu estou pregando aqui? Pais ausentes, pais que não são presentes na vida dos filhos, que não estão presentes, estão então envolvidos com tantas coisas que o tempo está passando e não tem momentos com seus filhos, momentos sociais, momentos de descontração, momentos, está faltando presença, está faltando sentar na mesa no domingo, a família, e reunir para almoçar juntos, ou para tomar um café juntos, ou para jantar juntos. Está faltando presença. Presença de pai, presença da mãe é importantíssimo na formação desta criança, na formação deste filho, desta filha. A ausência dos pais tem sido a desgraça de muitas crianças. A ausência de pai, a ausência de mãe tem levado crianças à ansiedade, tem levado crianças à depressão, tem levado crianças à morte, tem levado crianças a doenças terríveis, porque está faltando a presença do pai, está faltando a presença da mãe. Deus criou, Deus nos deu essa condição. A criança necessita dessa presença. Eu vou te provar que criança necessita da presença do pai e da mãe. Tem pessoas hoje com 40 anos, com 50 anos, que cresceram sem a presença do pai e da mãe, e até hoje eles sofrem, até hoje a alma está ferida, até hoje há uma angústia no coração, e vez ou outra ele se lembra da ausência do pai e da mãe, e ele sente isso. Nós precisamos entender que os pais precisam ser pais presentes, precisam estar presentes. E eu vou parar um pouquinho aqui, falar sobre essa questão dos pais serem presentes. Talvez vou encerrar aqui, porque eu tenho muita coisa que não vai dar tempo, mas eu vou encerrar aqui talvez falando sobre essa questão da presença dos pais, que é tão importante. Os pais precisam estar presentes, porque a presença dos pais faz com que os pais tenham vigilância com quem seus filhos estão se relacionando, com quem ele anda. Pai ausente não sabe o que o filho está fazendo, com quem ele está andando, aonde ele está acessando a internet. Pais ausentes são perigosos para a vida dos filhos. Nós precisamos ser presentes. E ser presente não é apenas fisicamente, como um boneco dentro de casa que está fissurado na internet e que não dá nem atenção ao filho. Isso não é presença. Alguém está me entendendo? Diga agora: não, pastor, eu sou presente, eu não saio de casa. Mas parece que você é ausente, porque em nenhum momento seu filho, você conversa com ele, se aproxima dele, brinca com ele, toma café com ele ou com ela. Em nenhum momento ele não sente essa presença. Essa presença tem que ser intensa, essa presença tem que ser próxima, essa presença tem que estar bem próxima. Ei, nós precisamos entender que os pais precisam estar presentes. Deixa eu falar uma coisa, uma advertência aos pais, um alerta aos meus queridos que nos assistem nessa noite, e a você que está aqui: esteja atento com quem teu filho anda, com quem tua filha anda, aonde ele vai, aonde ela vai, principalmente os adolescentes. Ei, esteja alerta em aonde ele está acessando a internet, quem são seus amigos na internet, que tipo de amizade ele tem na internet. Isso é importante. Cuidado, nós temos uma turma de gente aí, de youtubers, gente promíscua, gente cheia de demônio, gente cheia de espírito maligno, levando a nossa juventude à desgraça, levando a nossa juventude à homossexualidade, levando a nossa juventude à droga, levando a nossa juventude ao suicídio. E nós, pais, se não vigiarmos, vamos perder nossos filhos dentro de casa.
Tem alguém me ouvindo aí? Tem alguém assistindo aí? Tem alguém entendendo o que eu estou falando aqui? Cuidado, há um alto índice hoje na Europa, no Japão, de suicídios de jovens e adolescentes. Por causa de quê? Internet, fissurados na internet. Hoje há hospitais no Japão que tratam de dependentes de internet, que estão tratando da dependência, não conseguem nem dormir sem acessar a internet durante toda a noite, acordam desesperados porque precisam de acesso à internet. Deixe-me falar uma coisa, meu querido irmão, minha querida irmã que está me assistindo, nós precisamos estar atentos a com quem nossos filhos andam, com quem eles conversam, quem são seus círculos de amizade, aonde eles estão indo, com quem eles estão conversando. Ei, você está me entendendo o que eu estou dizendo? Ei, irmão, deixa eu falar uma coisa para você que está me assistindo. Hoje nós temos um alto número de jovens cristãos. Eu não estou falando de jovens do mundo, eu estou falando de jovens cristãos entrando pelo caminho da homossexualidade. Meninas e meninos estão entrando pelo caminho da homossexualidade. E deixa ele falar uma coisa: homossexualidade não é doença, porque se homossexualidade fosse doença, quem morria homossexual não ia se perder, ia para o céu, porque Deus não condena alguém doente. Homossexualidade não é doença, homossexualidade é comportamental. A influência leva alguém à homossexualidade, e nós precisamos ter cuidado. Alguém está me entendendo aqui nessa noite? Alguém está me entendendo? Nós precisamos entender que é perigoso. Às vezes uma simples amizade com uma pessoa com tendências homossexuais pode influenciar teu filho e minha filha. E nós precisamos ter cuidado, porque às vezes estamos despercebidos, não estamos atentos, não estamos alertas, não estamos... olha, tem até um texto da Bíblia que eu vou usar para vocês, Gênesis 34. Bota na sua Bíblia aí, Gênesis 34. O que eu estou pregando aqui é muito sério, é para a família, é para a tua vida. Eu sei o que Deus falou no meu coração para a sua vida nessa noite, e eu sei quanto é difícil transmitir isso aqui, mas preste bem atenção, fique alerta, porque nós precisamos blindar a nossa casa, blindar os nossos filhos. Nós precisamos estar alertas, porque Deus ama os nossos filhos, mas Ele nos deu. Ei, preste bem atenção, os filhos são herança do Senhor, Elielza. Por que a Bíblia diz que os filhos são herança do Senhor, Eliseu? Porque a Bíblia diz que os filhos são herança, porque filhos são algo de valor que Deus nos deu. Filhos não são nossos, filhos são de Deus. É uma herança que Deus nos dá. Para quê? Para nós cuidarmos. Deus deposita em nossas mãos algo de valor e nos pede para cuidar. E o que é isto? Filho. E quem não cuida bem do seu filho vai tratar com Deus. Porque é muito fácil fazer filho, mas tem muita gente fazendo e não cuida. Dá para os outros cuidar, dá para a avó cuidar, dá para a escola cuidar, dá para... Ei, quando você faz, cuida. Alguém está me entendendo o que eu estou pregando aqui? Faz filho para lá, faz filho para cá. É muito fácil ficar fazendo filho e dá para os outros criar. Oh, meu Deus. Gênesis 34 diz assim: e saiu Diná, olha o texto, e saiu Diná, filha de Leia, com Jacó, tá? Que esta dera a Jacó a ver as filhas da terra. Ela sai do meio do arraial dos crentes e ela se interessa pelas filhas da terra, as pagãs. E cadê os pais dessa menina? Uma jovem adolescente. Cadê os pais? Onde estavam os pais? Ocupados. E ela sai, interessada em conhecer as filhas da terra, ela se afasta do seu convívio. Aí sabe o que é que acontece? Versículo 2. E Siquém, filho de Hamor, Eveu, príncipe daquela terra, viu-a e tomou-a e deitou-se com ela e humilhou-a. Ele a estuprou. Cadê o pai? Cadê a mãe? Crente. Estou na oração, estou no monte orando.
Aleluia. Glória a Jesus, aleluia. Todo monte orando. E o filho está aí, ó. Está na boca de fumo. Você não sabe o número enorme de jovens que estão hoje no tráfico. Filho de crente. E aonde está a culpa? É o diabo? É o diabo? Você está equivocado. Não é diabo não, irmão. Não é diabo, é falta de vigilância. É falta de cuidar da casa, cuidar dos filhos. Filho está na boca de fumo e não adianta, está na oração. O que adianta? Cuida do filho. Procura saber onde está essa criança. Criança pequenininha. A mãe está no monte orando, a criança está na rua soltando pipa. Hoje está soltando pipa lá no meio da molecada. Amanhã já está sendo convidado para ser aviãozinho. Está fazendo um monte de coisa errada e a mãe não sabe. Por quê? Não é presente, não monitora, não fez filho, cuida, querida. Alguém está me entendendo? Diga glória a Deus aí. Para que depois você não venha culpar a Deus. Meu Deus, meu filho morreu, matou meu filho, Deus, meu filho. Deus não tem nada com isso. Deus não tem nada com isso. Não cuidamos, não zelamos, não somos presentes. A Bíblia diz que a gente tem que governar bem a casa, que a gente tem que cuidar bem da casa, que nós temos que atentar. Então nós precisamos estar atentos ao que os nossos filhos estão fazendo, com quem eles estão andando. Eu encontro crianças pequenas, irmã Cátia, eu não sei onde vocês moram, mas a gente encontra crianças pequenas correndo pela rua, para lá e para cá, atrás de pipa. Eu fico pensando, cadê os pais dessa criança? Um dia desse, quase de carro, eu atropelei uma criança, talvez tinha 3 anos, né, Fernanda? 3 anos, saiu do portão de casa. O miserável do pai estava num bar bebendo. A criança atravessou a pista na frente do veículo. Por pouco eu não atropelei aquela pequena criança. Brequei o carro do jeito que aquele miserável estava no bar bebendo ficou. Aí acontece uma desgraça, aí culpam Deus, quer culpar alguém, mas não é presente, não cuida, não zela, não está presente. Que alguém está me entendendo? Diga glória a Deus aí. Nós precisamos entender que filhos são herança do Senhor, é um presente que Deus nos dá, é algo de valor que Deus concede a nós. Para quê? Para cuidarmos, para zelarmos. Então eu tenho uma palavra para a igreja do Senhor: ei, cuida do teu filho, cuida da tua filha, cuida mesmo, dá trabalho, educar dá trabalho, educar é exaustivo demais, só Deus sabe, mas é a nossa função como pai, é a nossa tarefa. Deus concedeu, sabe, pastor, eu nem cuido mais, sabe, larguei de mão, não quero mais saber. Você não é pai, você não é mãe, porque pai cuida, mãe zela, pai zela. Não desista do teu filho, não desista da tua filha. Tem alguém me entendendo aí, dizendo glória a Deus? Que negócio é esse? Larga o filho na mão dos outros e vai para o baile funk. Larga o filho com a avó e vai para as bebedeiras da noite. Desviado da igreja, sem responsabilidade. E essas crianças, cadê a família, cadê o pai, cadê a mãe para cuidar dessa criança? Então nós precisamos entender que presença do pai é importante, presença da mãe é importante. Eles precisam disso, eles precisam de um pai que cuide, que zele. Não é que você tem que trancafiar teu filho dentro de casa. Não é que você tem que trancar e colocar. Não, saia com ele. Se você puder, nos momentos que você puder, saia para descontrair. Vai dar uma voltinha com seu filho, com a sua filha. Leve ele para andar de bicicleta. Leve ele na quadra de futebol. Leve ele para soltar. Mas você está monitorando. Você está por perto. Você está zelando. Não pode fazer isso todo dia. Faça no final de semana. Diga, papai, hoje não pode. Fica em casa. No final de semana nós vamos juntos. Ei, isso é ser pai. Isso é ser mãe. Mas não deixe o mundo criar teu filho, não deixa o mundo criar tua filha. Ah, pastor, mas eu fui criado assim. Nós vivemos em tempos diferentes, nós vivemos em outra época. Eu também cresci jogando bola na rua, mas eu vivi em outro tempo. Nós vivíamos em outra época. Os tempos hoje não são os mesmos. Eu vou encerrar agora e na semana que vem a gente continua. Mas espera aí, para finalizar: vós pais não irriteis vossos filhos,
Os irmãos da internet estão entendendo aqui? Os irmãos da internet estão entendendo? Estão dando glória a Deus aí, Fernando? Ou já correram, não estão comigo aqui, não estão? Preste bem atenção. Para nós finalizarmos, eu falei sobre 5, vou falar sobre o 5º tópico. São 10. Eu falei sobre 4, vou falar sobre o 5º agora. E os outros 5 eu falo na semana que vem. Pais irritam os filhos quando fazem comparações dentro de casa. 2 coisas irritam os filhos, e Deus não quer que os pais irritam os filhos: quando há comparações e preferências dentro de casa. Você não sabe o perigo que isso pode causar na vida do teu filho, da tua filha. Eu vou até usar um texto da Bíblia, Gênesis. Abre a tua Bíblia, Gênesis capítulo 37, versículos de número 3 e 4. Abre a tua Bíblia aí. Gênesis 37, versículo 3 e 4. Olha o que diz a Bíblia. Você que está com a Bíblia aí, assiste comigo, leia comigo. E Israel amava a José mais do que a todos os seus filhos, porque era filho da sua velhice, e fez-lhe uma túnica de várias cores. Vendo, pois, seus irmãos que seu pai o amava mais do que a todos os seus irmãos, aborreceram-no e não podiam falar com ele pacificamente. Por que os irmãos de José começaram a odiar José? Por causa das atitudes do pai. O pai amava José mais do que a todos os outros, e deixava isso transparecer com atitudes. E os outros começaram a nutrir um sentimento de inveja, raiva e ódio contra o próprio irmão, a ponto de planejarem a morte do irmão. Vamos matar ele. Cuidado, porque esse tipo de atitude pode levar seu filho, sua filha, a uma atitude insana. Comparações dentro de casa. Por que você não é como a sua irmã? Olha como é que ela cuida. Não faça isso. Não faça isso. Você não sabe o quanto isso faz mal para aquele que ouve. Sua irmã, sim. Vê as notas dela. Você é uma vergonha. Você não sabe o mal que você está fazendo. Não faça isso. Por isso eu costumo dizer, quando você tem filhos, trouxe um bombonzinho para um, traz para todos. Se você dizer que ama um, cuidado, porque tem pai e mãe que faz chamego em um, que beija, que abraça, e o outro se sente esquecido. E ele começa a criar um sentimento de dizer, meu pai não me ama, meu pai não gosta de mim. Isso é tão sério, que hoje eu encontro adultos já velhos, que trazem consigo traumas no coração e na alma, dizendo assim, meu pai só gostava do meu irmão, tudo era meu irmão, tudo era minha irmã. Isso revela um sentimento de tristeza por causa da atitude do pai. Ele via que o pai dava carinho só àquele, que o pai só abraçava aquele, que o melhor presente era para aquele ou para aquela, que a atenção era para aquele, porque ei, cuidado, alguém está entendendo o que eu estou pregando? Nós temos que ter muito equilíbrio com isso, porque às vezes a criança não fala, mas você está destruindo a autoimagem daquela criança. A autoestima dela está indo lá para baixo, ela está ficando uma criança cheia de complexo, de inferioridade. Sabe por quê? Porque dentro de casa, aquele que deveria trabalhar nisso nela, está trabalhando de maneira errada, está dando muita prioridade a um, está dando muita prioridade ao outro, e está deixando este esquecido, e está causando um mal na alma desta criança, que de repente ela vai levar para a vida toda esta sequela. Alguém está me entendendo o que eu estou dizendo aqui nesta noite? Talvez tenha alguém assistindo, que de repente na tua alma você carrega isso, carrega esse sentimento, sabe, de que lembra lá atrás, sabe, a melhor roupa era para ele ou para ela, o melhor brinquedo era para ele ou para ela, papai beijava ela, mamãe beijava, quando era aniversário a festa era para ele. Eu nunca tive nada, eu nunca
fazer nada. E traz consigo um sentimento horrível, até de raiva do irmão, até de raiva da irmã, sabe? Criou um sentimento de revolta com aquela situação. E aí Deus está nos orientando: ei, cuidado, não dê túnica colorida para um. Se der a túnica colorida, dá para todos a túnica colorida. Se abraça um, abraça todos. Se comprou bombom, dá para todos. Demonstre carinho para todos, mesmo que lá no fundo da tua alma você tenha uma certa preferência por aquele, porque de repente ele é como o Esaú. Jacó gostava do Esaú, mas a esposa gostava do Jacó, porque Esaú era o caçador, Jacó cuidava mais das coisas de casa, então a mãe gostava mais de Jacó, e o pai gostava mais do Esaú, que era o caçador. Mas não deixe isso transparecer, não deixe que alguém perceba, que os filhos percebam. Demonstre amor por todos, carinho por todos. Quem está me entendendo, diga glória a Deus aqui. Nós estamos aqui aprendendo da palavra de Deus. Quem pode dar glória a Deus aqui nesta noite, em nome de Jesus? Eu quero que você fique de pé. Me ajude aí, Lohan, porque nós vamos encerrar. Não dá para continuar, já deu o horário, 9 horas. E eu confesso para você que hoje eu tive que orar para estar pregando aqui nessa noite. Eu confesso para você que quando a gente vai trabalhar esse tema família, o negócio é tão pesado. O negócio é tão pesado que hoje eu estava me sentindo tão mal na hora que nós estamos hoje aqui, que por pouco eu não pedi para ir encerrar a live e voltar para casa. Vocês perceberam que eu tirei o terno, percebeu? Eu estava me sentindo muito mal. Muito mal. E eu estava pensando assim: eu não vou conseguir transmitir essa palavra hoje. Mas eu fui ali fora, fiz uma oração no meu íntimo com Deus. Falei: Senhor, eu preciso transmitir essa palavra. Nós estamos em guerra. Há uma guerra que cerca a minha e a tua casa. Oh glória, quem está me entendendo, diga glória a Deus. E o diabo quer destruir a nossa casa, a nossa família e os nossos filhos. E às vezes nós, por falta de sabedoria, é que damos a munição para o inimigo destruir. Mas nesta noite, nós temos aprendido a palavra de Deus. Quem está aprendendo a palavra de Deus, levanta a mão para o céu. Glória a Deus. Levante a mão para o céu, porque nós precisamos pedir a Deus para abençoar a nossa casa. Fernanda, prepara para fazer esta oração. Minha esposa vai orar. Vai orar pelos pais, para que o Senhor nos ensine cada dia melhor a ser pais. Que sejamos pais melhores. Que esta palavra que foi ministrada nessa noite para a nossa vida venha nos tornar pais melhores, mais sábios. E na semana que vem tem mais. Prepara aí que tem mais para a nossa vida. A segunda parte vem na semana que vem, se Deus assim o permitir. Vamos orar. Você que está me assistindo, minha irmã, meu irmão, eu sei que não é fácil ser pai. Eu não estou aqui dizendo que é fácil ser pai. Não é fácil ser pai. Nós hoje estamos desafiados a todo momento. É um desafio muito grande, independente da faixa etária. Se é uma criança que está no jardim, se é um junior, se é um adolescente, se é um juvenil, até os filhos mais adultos dão trabalho. E nós precisamos pedir a Deus sabedoria, unção, poder. Quem está me entendendo, diga glória a Deus. Quem está me entendendo, diga glória a Deus. Nós precisamos pedir: Senhor, nos capacita, Senhor, a sermos pais melhores, em nome de Jesus. Oremos em nome de Jesus. Senhor, nosso Deus e eterno Pai, nós estamos aqui em Tua presença, Pai, e ouvimos a Tua palavra. Senhor, como precisamos de Ti, Senhor. Somos tão imperfeitos, Senhor. Senhor, como precisamos aprender de Ti, Senhor. Como precisamos aprender mais do Senhor a cada dia. Nós Te pedimos, Senhor, a Tua graça. Te pedimos a Tua sabedoria, o Teu poder nessa noite, Senhor. Perdoa, Senhor, as nossas imperfeições. Perdoa, Senhor, se temos errado com nossos filhos, Senhor. Ajuda-nos, ó Pai, a ser pais melhores, segundo o Teu coração, segundo a Tua vontade. Senhor, nós fomos instruídos
instruídos nessa noite, Senhor, e fomos, Pai, advertidos nessa noite. Nós temos conhecimento de Ti nessa noite. Nós queremos Te louvar e Te pedir que o Senhor, Pai, nos abençoe. Cada pai aqui presente, cada pai que ouviu esta live, Senhor, que sejamos instruídos por Ti, Pai. E nos ajuda, Senhor, com os nossos filhos, Senhor. Nos ajuda a cada dia, porque queremos ser melhores, Senhor. Pai, no nome de Jesus, entregamos a nossa casa em Tuas mãos. E todas as vezes, Senhor, que erramos, com certeza erramos, Pai, achando que estávamos certos, Senhor. Mas o Senhor, nessa noite, nos iluminou, Pai, com a Tua palavra. E nós Te pedimos a Tua ajuda, a Tua sabedoria, Pai. Assim oramos, ó Pai, agradecidos no nome de Jesus. Amém. Amém. Eu senti no coração de fazer uma oração pelos filhos. Mesmo que nós não tenhamos ministrado uma palavra para os filhos em si, mas tem muitos filhos desviados, muitos filhos de crente afastados, muitos filhos de crente nas drogas, muitos filhos de crente trilhando caminhos perigosos, indo para o caminho da homossexualidade, muitos filhos de crente sendo incitados ao suicídio. Nós precisamos orar. Precisamos orar a Deus por essas crianças, por esses jovens, por esses adolescentes. E nós vamos levantar um clamor agora por esses filhos que estão necessitados de ajuda. A irmã Kátia vai orar pelos filhos. Vem cá, irmã Kátia, fazer esta oração. Rapidamente. Você que está nos assistindo na live aí, por favor, fique conosco. Vamos levantar um clamor por todos os filhos, para que Deus abençoe os nossos filhos, para que Deus traga o teu filho de volta, a tua filha de volta, para que o teu filho seja despertado, para que o meu filho e minha filha também sejam despertados para as coisas de Deus. Vamos orar a Deus para que os nossos filhos sejam profetas de Deus para essa geração, para que os nossos filhos sejam homens e mulheres de Deus para essa geração. Eu queria convidar a igreja, nós estamos em guerra, irmãos, e nós vamos levantar um clamor aqui em nome de Jesus. Irmã Kátia, olha ao Senhor. Oremos. Senhor, meu Deus e meu Pai, aqui estamos, Senhor, mais uma vez, Senhor, entregando nossos filhos, Senhor, que são herança, Pai, nas nossas vidas, Pai, ao qual o Senhor, Pai, nos deste, Senhor Deus, aqui, Senhor, para proteger, para guardar. Continua abençoando nossos filhos, nos capacitando, meu Deus. Quantas vidas, Senhor, estão sendo destruídas, meu Deus. Mas o Senhor, Deus, é poderoso, Senhor, para guardar, para livrar, Pai. Abençoa meu filho, Pai, aonde quer que ele esteja, Senhor. O Magno, Senhor. A Karine, Pai, abençoa, Pai. Todos, Senhor, filhos da nossa igreja, Pai. Quantos, Senhor, jovens, Senhor, estão, Senhor, sendo destruídos, Pai. Mas nós cremos, Senhor, no Teu poder, na Tua graça, Senhor. Cuida do meu filho Lohan, Pai. Todos os dias o Senhor tem protegido. Continua guardando ele, Pai. Abençoando, Senhor, o jovem dessa igreja e todos os jovens, Senhor, que estão ouvindo, Senhor, essas lives, Senhor. Que os pais, Senhor, também, Pai, possam, Senhor, sentir, Pai, o desejo de estarem orando pelos seus filhos todos os dias, Pai. Nós Te pedimos, Senhor, muito obrigado, Senhor, por essa palavra que o Senhor concedeu ao Teu Filho de ministrar as nossas vidas, aos nossos corações, Pai. Nós Te agradecemos, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Obrigado, irmã Kátia. Deus abençoe você que veio participar conosco nessa noite. Muito obrigado por sua presença. E você que nos assiste aí no Facebook, muito obrigado por sua presença. É um prazer muito grande ter você conosco. A todos vocês que vieram participar conosco, Deus te abençoe. Deus te guarde, guarde a tua casa, a tua família. E se Deus permitir, domingo estaremos juntos pela manhã na nova revista Escola Dominical, às 9h30 da manhã, com sorteio de Bíblia, de livro, tá bom? Participe com a gente. E à noite estaremos num grande culto de louvor e adoração no nome do Senhor. Que o grande amor de Deus, nosso eterno Pai, a graça de Jesus Cristo e a comunhão do Santo Espírito de Deus seja sobre toda a igreja de Jesus Cristo, e todos digam amém. E a vitória nossa pelo sangue de Jesus, e eu e a minha casa
serviremos ao Senhor. Profetize isso. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Deus te abençoe. Um final de semana cheio da graça de Deus.